Falar da restauração do povo de Israel dentro das Sagradas Escrituras é um terreno vasto, emocionante, que mostra a restauração da glória de Deus sobre a vida de um povo escolhido para andar conforme a sua vontade, de geração após geração. E este mesmo povo, já tendo sido censurado pelo próprio Deus, que se eles se desviassem de sua presença, conforme Deuteronômio capítulo 28, Deus os levaria para uma nação estrangeira, onde eles passariam muita vergonha, estariam submissos a outros povos por desprezarem a palavra de Deus. Neste vídeo nós iremos analisar dentro da Epístola aos Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, a restauração nacional e espiritual do povo de Deus. E fica conosco até o final para nós chegarmos até o momento exato em que o libertador expia os pecados da nação de Israel e todos eles são restaurados. Em Romanos capítulo 9, dos versículos 1 ao 5, Paulo inicia falando da sua tristeza pelo fato de Israel estar desviado da presença de Deus. E ele cita que Israel recebe a adoção de filhos, a glória de Deus, os concertos, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais também é Cristo, Deus bendito eternamente. Paulo expressa, sendo ele judeu e também fariseu, da sua tristeza pela condição espiritual de Israel. Israel até esse momento está desviado da presença de Deus, porque ninguém vai ao Pai, Yahvé, Jeová, a não ser pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua dos versículos 6 ao versículo 13, expressando que a graça de Deus ela não está contida em Israel. Por isso que ele fala que a promessa não são aqueles que são descendência segundo a carne, mas aqueles que são israelitas no coração, ou seja, aqueles que andam de fato na presença de Deus. A eleição do Senhor permaneceu firme, porque Deus escolhe a quem Ele quer. Tanto é que antes do nascimento de Jacó e Esaú, Deus já havia lhe dito, é uma escolha para que a nação fosse o povo de Deus, através de Jacó, que não foi profano igual a Esaú, que pela presciência de Deus ele já sabia, e esta nação que de Jacó passou a ser chamado Israel, seria aquela que traria a lei e traria também o Messias para o mundo. Para que a eleição de Deus permanecesse firme, Deus escolhia quem ele queria, desprezava quem ele queria. Não no sentido aqui de salvação, de céu ou de inferno, mas do propósito da eleição. Deus elegeu Israel para que fosse o povo de propriedade exclusiva de Deus, como testemunho para todas as nações. Deus escolheu Jesus Cristo para que fosse filho de Deus, gerado em Deus como filho, e fosse aquele que morresse na cruz para pagar os pecados da humanidade. Deus escolheu a igreja do Senhor como aqueles que são chamados pelo seu decreto para serem sal e luz no mundo, e podemos considerar que esta igreja agora, derrubando a parede de separação que há entre judeus e gentios, ela forma o grande povo de Deus espalhado por toda a humanidade, pois a promessa de Deus a Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Deus escolhe o que ele quer, compadece-se de quem quer e endurece o coração de quem quer, como ele fez com Faraó, para que Israel fosse perseguido e os milagres de Deus acontecessem, como, por exemplo, no Mar Vermelho. E a partir do versículo 19, ele faz uma indagação que acredito que todos nós já fizemos. Se Deus tem poder para submeter a si mesmo qualquer pessoa, por que ele se queixa ainda de que pessoas rejeitem a sua vontade? E a resposta de Deus ela é misteriosa. Ela é mais ou menos assim, caco entre outros cacos de barro. Poderia o barro ou o vaso dizer ao que o formou, o que tu fazes? E Paulo ele vai explicar no versículo 21 e 22 que o oleiro ele tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra, ou seja, para usar qualquer governante, judeu ou ímpio, segundo a sua própria vontade. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? E com isso, nós podemos lembrar do que Deus disse a Moisés: Faraó não quererá deixar vocês irem. E isso Deus já sabe e já havia dito a Moisés
para que os seus milagres e as suas maravilhas sejam manifestadas no Egito e o nome do Senhor seja glorificado sobre os deuses do Egito. Porque este era o propósito de Deus, fazer o seu nome conhecido e exaltado entre todas as nações que desprezam o nome de Deus, criando os seus próprios deuses. E a partir do versículo 25, Paulo começa a abrir o leque para os gentios e explicar a partir de Oséias, que disse: chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada a que não era amada. Ou seja, no lugar em que ele foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus bendito. Tanto isso vale para a nação de Israel como para os gentios, pois Israel foi desprezado por Deus não de forma arbitrária e desejosa da parte de Deus, mas Israel já tinha a lei de Deuteronômio capítulo 28, que se eles abandonassem a Deus, Deus os levaria cativo para outras nações. E as diásporas aconteceram porque Israel sabia muito bem. Então é uma atitude de rebeldia e Deus aplicou a sua palavra, considerando que o castigo é a manifestação da graça de Deus e do amor de Deus, para que venhamos aprender qual o caminho do arrependimento e andarmos na presença de Deus. E Paulo explica a justiça a partir da fé e também a consideração meritória da justiça a partir das obras. Israel tropeçou porque achava que se manteria firme diante de Deus apenas por cumprir os preceitos cerimoniais, mesmo que agora desobediente ao Deus Todo-Poderoso. E isso não nos dá fortaleza diante de Deus nem diante de ninguém, porque a justiça que está sobre nós é pela fé na justiça executada por Cristo. É por isso que no capítulo 9, a partir do 30, Paulo diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. A lei aponta para Cristo. A lei mostrava que a justiça está em Cristo. E Israel negou a Cristo. Ele veio para os que eram seus e esses desprezaram ao Senhor. E em 70 depois de Cristo já começou essa ira e indignação sobre a nação de Israel, mas tudo estava dentro do glorioso plano de Deus das 70 semanas que estão lá em Daniel, capítulo de número 9. O erro de Israel foi estabelecer a sua própria justiça, conforme nós podemos conferir no capítulo 10, dos versículos 1 ao 9. E a justiça de Deus não é estabelecida pela nossa própria obra, mas principalmente pela submissão àquele que aplicou no universo a sua justiça através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a nossa justiça é pela fé que há em Cristo. E como nós obtemos essa justiça? Confessando com a nossa boca, pois a palavra de Deus já está sendo pregada, já está sendo exposta pela igreja do Senhor. Se confessarmos a Jesus em nosso coração e crer para a justiça de Deus, então nós seremos salvos. Então nós cremos com o coração de verdade, com sinceridade, e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor que nos salva, e aí nós obtemos a salvação em Cristo Jesus. Por isso agora que todo aquele que invocar o nome do Senhor, sendo judeu ou gentil, esse será salvo. E para isso, conforme os versículos 14 e 15, é preciso alguém que pregue. Então nós pregamos o evangelho, as pessoas são convencidas que Jesus Cristo é o Salvador, tanto de judeu como de gentil, e eles confessam e recebem a salvação. Por conta da rebeldia de Israel, Deus os incitou à emulação ou ciúmes. O que significa emulação? É um desejo de ser ou ter o que o outro tem. É diferente de inveja. A inveja é um complexo de inferioridade. Mas a emulação é a certeza de que você teve ou pode ter ou ser aquilo que o outro é. E Paulo explica isso em Romanos 10, a partir do 18, que Deus usou Moisés para dizer que ia incitar Israel ao ciúme, para que Israel voltasse para a presença de Deus. E como Deus fez isso? Deus fez isso fazendo com que aqueles que não eram povo de Deus, aqueles que eram insensatos, Deus
foi buscado por esse povo. Como ele diz no versículo 20, fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Porque em relação a Israel, Deus estendia as suas mãos para um povo rebelde e contradizente. Ou seja, o plano de Deus está sendo executado em um contexto que Israel, por mais que tenha sido avisado por Moisés e por vários profetas, Israel não conseguia compreender. Por quê? Porque Israel é um povo exclusivista no sentido étnico. Israel quer que apenas os hebreus, os judeus ou os israelitas sejam a propriedade exclusiva de Deus e sejam abençoados por Deus. Eles não são um povo que buscam um proselitismo ou converter todo mundo, por mais que esse seja o plano original de Deus. Que Israel seja testemunha de Jeová, testemunha para as outras nações o que Israel falhou. E dentro da eleição da graça de Deus, deixando a justiça pelas obras meritórias, há um resto, um restante, um remanescente, fragmentos do povo judeu que se manteram fiéis ao Senhor. Em Romanos capítulo 10, a partir do 1º, Paulo explica isso e lembra o episódio em que Elias, fugindo de Jezabel, se achava sozinho, como apenas ele restou de fiel a Deus. E Deus diz que ele ainda não deixou que 7.000 varões dobrassem os joelhos diante de Baal. Ou seja, havia 7.001 pessoa fiel a Deus que não foram idólatras dentro de todo aquele contexto em que Baal foi institucionalizado como Deus do povo de Deus. E por que Israel ficou tão cego diante dos planos de Deus? Esse é o plano de Deus. Lembra de Paulo, que ficou cego por um período de tempo, depois Deus esclareceu que ele era um escolhido e ele realmente entendeu? O próprio Paulo, em Romanos capítulo 11, dos versículos 8, diz, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje, ou seja, até o estabelecimento da era da igreja. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. O plano de Deus, dentro das 70 semanas de Israel, deu uma abertura para todas as nações na 69ª semana. Agora nós vivemos o período de Atos dos Apóstolos, o período da dispensação da graça, o período da era da igreja, em que Deus, através da loucura da pregação do evangelho, está alcançando o povo que não é judeu. E a igreja de Deus é composta de povos de toda tribo, língua e nação. Esse povo que obedece ao código de ética da palavra de Deus e tem o reino de Deus dentro do seu coração. Não necessariamente com práticas judaicas, mas com a adoração sincera que vem do coração. Isso significa que o período de cegueira de Israel é a glória dos gentios. E Paulo fala isso em Romanos 11, 12. Diga-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíram? De modo nenhum. Porque pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Os gentios incitaram Israel a voltar para Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. E aí onde Paulo vai discorrer em Romanos 11 até o finalzinho sobre essa grandiosa glória de Deus e esperança de Israel que se manifestará também a este povo para se cumprir várias promessas para a nação. Porque também de forma étnica Deus cumprirá algumas promessas em Israel. Em especial a respeito da terra prometida, onde de forma cabal todas as profecias feitas a Abraão e a Davi se cumprirão no milênio acerca de Israel. Por isso existe um propósito no milênio. E esse propósito do milênio é principalmente para cumprir promessas à nação de Israel, para mostrar o Deus que é rei de todas as nações, mostrar para as nações que o Senhor reina sobre todos, e também galardoar e honrar como governantes de sobre a terra aqueles que da igreja serviram fiéis a Deus, como por exemplo palavras de Jesus Cristo quando ele diz, te porei por 10 cidades. Então no milênio Deus fará coisas grandiosas para exaltar o seu povo. Paulo agora tenta explicar toda essa situação mostrando uma árvore em que Israel seria galhos dessa árvore, que não foi cortado completamente, mas alguns galhos,
e os gentios, que são galhos de outra planta, foram enxertados de volta nesta árvore, cuja raiz das promessas de Deus mantém firme aqueles que temem a Deus. E ele explica no versículo 24, porque se tu foste cortado do natural, o zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. O que ele está dizendo é que Deus é poderoso para pegar aqueles que caíram, aqueles que se desviaram e colocar de volta dentro do plano. Veja como Deus é glorioso. Permitiu a queda de Israel para alcançar outras nações, e quando a plenitude dos gentios entrarem nesse plano, ou seja, aqueles que Deus sabe que receberão a sua palavra de salvação, Deus tornará a restaurar Israel para cumprir a 70ª semana e assim concluir todo o plano perfeito que ele tem para o seu povo. E aí se cumprirá a palavra do versículo 26, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó todas as impiedades. O que esse contexto nos ensina? Que sobre Sião, sobre o monte de Deus, se manifestará de forma sobrenatural, em um contexto de guerra e de perseguição ao povo de Deus, o próprio Messias, que foi sacrificado na cruz do Calvário, que os judeus não conseguem enxergar eles como o seu Messias. E pelos judeus terem desprezado Jesus Cristo há 2000 anos atrás, Deus lhes deu um falso Messias, que é o anticristo, que enganou a nação de Israel, que agora, pela graça e misericórdia de Deus, se utilizando de Zacarias capítulo 12 e versículo 10, derrama sobre eles um espírito de arrependimento, de súplicas, dentro do contexto de Ezequiel capítulo 37 e toda aquela restauração e do espírito que sopra sobre os 4 cantos da terra, trazendo ao povo judeu de todas as partes um renovo espiritual e sobrenatural, que é o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor sobre todos. O plano de Deus é tão glorioso e a explicação do apóstolo Paulo é tão gloriosa, chegando a um clímax espiritual e emotivo do antes fariseu Paulo, que ele começa a escrever uma música que está em Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 ao 36, que é o hino de adoração. Paulo finaliza a explicação desse mistério que é entre Cristo e o seu povo, cantando a música Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Veja como é importante compreendermos também a parte do povo de Deus primeiramente escolhido, que é a nação de Israel, e o povo de Deus que completa este plano, que é a igreja do Senhor, composta de povos judeus e gentios e povos de todas as partes do mundo agora, que constituem aqueles que temem ao Deus Todo-Poderoso. Quem compreendeu esse intento? Quão profundas são as revelações e as bênçãos de Deus preparadas para todas as famílias da terra, a partir de uma família que foi multiplicada, que é a família de Abrão e Sarai. Como Deus é poderoso. Por isso que ele finaliza adorando ao Deus Todo-Poderoso. E eu lhe convido a, nesse momento, glorificar a Deus, deixar aí nos comentários palavras de exaltação ao Deus Todo-Poderoso por esta maravilha, por este plano glorioso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.